Olá pessoal, bem-vindos a mais um CLT Cast. Eu sou Lívia Botelho Dantas Costa, aluna do 4º ano de Direito da Unibalsas, e hoje iremos conversar e tirar algumas dúvidas sobre a nossa CLT. Para isso, eu convidei duas advogadas maravilhosas aqui de Balsas, Maranhão, que atuam na área trabalhista e são sócias no escritório de advocacia Miller e Castro Advogados. A doutora Maria Inês Dias de Castro tem 11 anos de profissão, atua na área trabalhista, previdenciária e civil. E a doutora Cris Bezerra dos Santos Miller tem 6 anos de profissão, atua na área trabalhista, previdenciária e civil, pós-graduada em Direito do Processo de Trabalho e em Direito Previdenciário, e atualmente é delegada da Escola Superior de Advocacia, essa, pela subseção de Balsas, Maranhão. Como podemos ver, são grandes mulheres advogadas que conquistaram seu espaço por competência e dedicação, e eu, particularmente, tenho grande admiração pelas duas. Bem-vindas, doutoras, é um prazer tê-las em nosso CLTcast. Boa noite, pessoal, caros colegas, obrigada, Lívia, pelo convite. Estamos aqui ao lado da minha colega, a doutora Maria Inês, que é fonte de inspiração para mim durante essa longa jornada em Direito do Trabalho. Hoje aqui a gente vai abordar um pouco da CLT, né? Principalmente os aspectos de mudança que se deram em 2017. E eu gostaria muito de agradecer novamente pelo convite, porque é uma oportunidade muito boa para nós. Obrigada, Lívia. Agradeço pelo convite, por estar aqui, para prestar alguns esclarecimentos, falar alguma coisa sobre a nossa CLT, juntamente com a colega, a doutora Cris. Espero que seja de grande valia esta oportunidade para que se esclareça alguns pontos sobre a reforma trabalhista. Bom, sem mais delongas, vamos para as nossas dúvidas. Eu vou perguntar, vocês podem ir respondendo da forma como acharem melhor. O que vocês perceberam da CLT após a reforma trabalhista? Ela melhorou ou ela piorou? Olha, a CLT anterior era datada de 1943, e a sociedade de lá para cá sofreu muitas mudanças. Então, esta reforma trabalhista veio para regulamentar alguns aspectos do trabalho na nossa sociedade, entre eles o trabalho em home office, que surgiu há pouco tempo, não era regulamentado. Existem outros aspectos que foi regulamentado e que melhorou tanto para o empregado e tanto para o empregador. E quais foram as principais mudanças dessa reforma? Bom, Lívia, como principais mudanças da reforma trabalhista, a gente tem a demissão por acordo, a criação do contrato intermitente, a regulamentação do trabalho home office, como a doutora Maria Inês pontuou, que é uma novidade, em virtude principalmente do período pandêmico que nós tivemos, o imposto sindical, a jornada de trabalho, temos também o banco de horas, a divisão de férias e o trabalho da gestante como em ambientes insalubres. Achei interessante essa parte da demissão por acordo. Como ela é aplicada na prática? Na CLT de 1943 não tinha essa possibilidade de demissão por acordo. Ou a demissão era pedido de demissão, ou era demissão por justa causa ou sem justa causa. Demissão por acordo não existia. Agora, com a reforma, passou a existir esta modalidade, que é um acordo entre o empregado e seu patrão, onde estabelece a própria rescisão por acordo, onde o empregado vai receber o aviso prévio 50%, a multa do FGTS, ela, ao invés de ser 40%, ela fica
em 20%, o empregado pode movimentar o FGTS em 80% do seu FGTS que está depositado na Caixa, e não tem a possibilidade de encaminhamento de seguro-desemprego. Então, é uma modalidade que o empregado ele não perde muito, como se ele tivesse pedido demissão. Porque o que acontecia muito, quando o empregado não queria mais trabalhar, ele começava a forçar uma demissão para ser demitido, porque ele sabia que se ele pedisse demissão, ele ia ter muito dos seus direitos cerceados, ou melhor dizendo, não receberia alguns direitos. Seu FGTS ficaria todo retido, teria muitas vezes que indenizar aviso prévio. Então isso veio para ajudar, auxiliar tanto o empregado como o empregador. Muito interessante que isso, a demissão por acordo deu uma ajuda tanto para o patrão quanto para o empregado, porque os dois o empregado não precisa pagar a multa de 40%, fica só 20%, tudo, e nenhum dos dois sai perdendo. É obrigatório pagar o imposto sindical? Não, Lívia. Conforme a reforma, não é mais obrigatório que o empregado se filie ao sindicato e pague essa contribuição. Tá? Então, atualmente, após a reforma trabalhista, teve essa modificação que é um pouco que não é mais obrigatório, não se torna mais obrigatório a contribuição sindical. E como eu posso dividir minhas férias? Bom, com a reforma trabalhista, podemos perceber que ficou agora estabelecido que o patrão e o empregado, ele pode dividir essas férias em 3 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 5 dias corridos e os períodos divididos não podem ser superior a 14 dias corridos. Lembrando também que a divisão das férias, ela sempre vai ser em comum acordo patrão e empregado. Ela não pode ser só uma divisão de forma unilateral, tá? O empregado fazer aquela divisão e entregar para o patrão, e o patrão fazer e entregar para o empregado. Tem que ser, não, tem que ser de comum acordo. É permitido o trabalho da gestante em ambientes insalubres? A partir da reforma trabalhista, é permitido o trabalho da gestante em ambientes insalubres, desde que haja um laudo estabelecendo que esse trabalho não vai fazer mal nem à criança, nem à gestante. Doutora Maria Inês, você poderia explicar um pouco sobre a modalidade da justa causa? Sim, a justa causa é uma modalidade muito gravosa ao empregado. Ela está prevista no artigo 482 da CLT. Existem várias causas que podem acarretar a justa causa. Porém, se o empregador aplica uma pena de advertência ou suspensão, ele não pode aplicar a justa causa sobre o mesmo fato que ocorreu esta advertência ou essa suspensão. Então, justa causa, ela pode ser aplicada por embriaguez no trabalho, onde pode ocasionar risco à saúde do próprio trabalhador ou de seus colegas, trabalhadores que às vezes trabalham em setor de risco. Há a possibilidade das empresas fazer o teste de bafômetro antes do início do trabalho e, caso seja constatado nível de álcool no sangue, o empregado não trabalhar naquele dia.
E se esta situação se tornar recorrente, ela pode vir a gerar uma justa causa. Porém, antes é preciso que o empregado faça as advertências, posteriormente suspensão, e o empregado continuando com a mesma atitude de não se corrigir, porque a advertência e a suspensão é para que o empregado venha se corrigir. Não é uma punição, ela é mais uma penalidade educativa. E o empregado não se corrigindo, sim, pode gerar a justa causa por dissídia, porque dissídia é a falta de cumprimento das ordens do empregador no trabalho. Então, e também existem outras modalidades para justa causa, que seria atos de improbidade, brigas no trabalho, alguém querer agredir um outro colega ou um superior, pode gerar justa causa de imediato. Não é uma situação que possa ser resolvida com uma simples suspensão. Ela pode gerar a justa causa imediata. Então, são várias as possibilidades de se dar a justa causa. Porém, a justa causa deve ser também bem pensada para que não venha também prejudicar tanto o trabalhador. É possível também a justa causa por abandono de emprego. Empregado que abandonar o emprego por mais de 30 dias pode também receber uma justa causa, desde que também seja notificado para que retorne ao trabalho, e não retornando, pode receber a justa causa. Doutora, acontece muito a situação de atestados médicos, pessoa colocar muito atestado no trabalho. Nesse caso, serviria uma advertência ou poderia recair numa justa causa? No início, essa situação de se colocar muitos atestados ou faltas injustificadas, primeiro é dado advertência, e ele continuando, sendo recorrente essa situação de faltas, ele vai dar novamente uma advertência, e ele não se corrigindo, porque essas advertências é para ele se corrigir. Ele não se corrigindo, ele vai poder receber uma justa causa por dissídia. E por que os empresários sentem tanta insegurança com a CLT? Bom, um dos motivos é não saber aplicar de forma correta a CLT, né? Então, nós temos uma CLT de 1943, que sofreu reformas trabalhistas em 2017, e que muitos dos patrões não têm acesso à informação correta, ou muitas vezes buscam de forma equivocada e acabam aplicando uma justa causa, como a doutora Marina pontuou, de forma equivocada. Em vez de fazer todo o procedimento de aplicar uma advertência, suspender o funcionário, aplicam direto a justa causa, né? Então, a insegurança do patrão, de fato, ela vem da forma de não conseguir aplicar de forma correta o que está previsto na CLT. Por isso que é importante o acompanhamento jurídico, o assessoramento jurídico do patrão, né, no caso, que hoje atualmente a gente tem a questão do compliance, que é para verificar e adequar essas situações trabalhistas, para que a empresa não sofra penalidades graves desnecessariamente ou tenha seu bem prejudicado. E a CLT, ela realmente protege e ajuda o trabalhador? A CLT,
ela é em partes garantistas, porque a relação que ela protege é o capital e o trabalho. O trabalho que é a parte do trabalhador, é a parte hipossuficiente. Então, ela, em tese, é garantista. Mas também ela protege o empresário, o patrão, onde consta as obrigações do empregado, que ele pode exigir do empregado que ele cumpra também a sua obrigação para a qual ele foi contratado. Ele pode exigir o cumprimento do horário de trabalho e, em troca do pagamento, claro, da remuneração. Então, na CLT, ela tem os direitos do empregado, mas tem também os deveres do empregado. Então, ela se torna algo que o empregador, ele estando em sua empresa, de acordo com o que preceitua a CLT, ele não terá prejuízo. Então, ela tem a parte que protege, o que ajuda o trabalhador, mas que também ajuda o dono da empresa, o patrão. Sim. Só tem que trabalhar em conformidade com a lei, até porque a CLT é lei. Ela vai cumprir. Exatamente. Então, caros colegas, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês sobre a CLT e fiquem atentos no nosso próximo CLT Cast.